Olá, pessoal, bom dia. Dica de hoje. Vocês já pararam para pensar que também no bordado a nossa caligrafia é única? Que a forma de mesclarmos os pontos ou combinarmos as cores são fruto da nossa singularidade? E isso fica cada vez mais evidente na medida em que nos permitirmos sair dos padrões conhecidos, de repetirmos sempre os mesmos movimentos e passamos a criar uma identidade própria, como uma espécie de impressão digital. Para alcançar esse objetivo, a mescla de técnica com um amplo repertório é imprescindível, já que ambos são as ferramentas que conduzem a um trabalho autoral. Afinal, a regularidade e a precisão absoluta são tarefas de máquinas, e os componentes para um trabalho artístico são de outra ordem. É isto que busco transmitir às alunas, que possam transitar com leveza e criatividade entre os pontos, aceitando e aprendendo com os erros e acertos, como fazemos em nossas próprias vidas, não é mesmo? Pois é, pessoal, mas nós, como bordadeiras, sabemos que a melhor maneira de compreender conceitos é na prática. Mãos à obra, então. Aqui, pessoal, eu fiz um esboço de um tronco e de uma copa de árvore. Depois farei os galhos também e vou bordar em cima. Nesse momento, eu vou me ater ao preenchimento do tronco com pontos diversos. Aqui eu estou fazendo uma carreira em ponto haste, que vocês conhecem. Vejam que aqui do lado esquerdo eu também fiz o ponto haste. Aqui eu vou fazer só um galinho para vocês observarem que eu vou fazer o ponto coral, que é aquele que a gente faz pequenos nozinhos, porque nos permite fazer curvas de alguma maneira. Em alguns lugares eu simplesmente vou fazer um ponto reto, porque o nozinho aqui podia ficar demasiado. Então aqui eu faço um ponto reto apenas. Agora eu vou começar a preencher esse espaço interno do tronco. Eu vou fazer como se fosse uns hastes, mas de uma maneira mais solta, com o único objetivo de preencher um pouco esse espaço. Nesses primeiros movimentos, o intuito é formar uma base, que depois nós vamos sobrepor alguns outros pontos. Então, vocês vão fazendo uma coisa bem solta, bem aleatória. Vejam que eu estou fazendo simplesmente uma espécie de haste desconstruído. Eu quero preencher um pouco aqui para depois eu até eventualmente mudar de cor e começar a aplicar outros pontos. Nesse trecho eu gostaria que vocês observassem que aqui nós temos uma pequena curva. Então, se eu fizer o ponto haste reto, não vai ficar bom. Então eu tenho que meio que acompanhar essa sinuosidade, esse movimento que eu tenho aqui do lado direito. Então eu vou fazer alguns pontos da mesma maneira, de uma forma mais solta, para preencher aqui também nesta lateral. Vejam o progresso, como já está bem mais cheio aqui o espaço
mais preenchido, só com variação do ponto haste, por enquanto. Eu estou fazendo um preenchimento, uma base para eu poder trabalhar livremente em cima desta base. Eu estou trabalhando com a perlê 8 da âncora. Peguei um tom um pouco mais claro agora para eu começar a trabalhar aqui no preenchimento do tronco. Eu vou fazer alguns pontos pluma ou aresta, como algumas pessoas chamam, para começar a dar um pouco de volume nesse tronco. Vejam, pessoal, que eu faço de uma maneira bem leve. Claro que quando eu digo aleatório, não é completamente aleatório, porque eu estou aqui prestando atenção no movimento que eu quero incutir no meu bordado. Como eu disse, se eu fizer esse pluma retão, ele não vai ficar bom. Então, eu estou seguindo aqui a curvatura do desenho. Vejam, se eu começar a fazer uma outra carreira exatamente aqui ao lado da onde estávamos, vai ficar também muito reto. Então, eu simplesmente vou fazer um trechinho aqui, próximo da onde eu tinha iniciado, só para preencher este espaço aqui. Então, eu venho e faço. Olha, agora eu já vou brincar um pouquinho. Ao invés de eu fazer o outro ponto pluma aqui, como seria, ou do lado contrário, eu vou duplicar aqui aquele pluma que eu fiz para formar um bico. Vejam, fiz o primeiro pluma, pus um pouquinho acima e um pouquinho abaixo. Eu já formei um outro desenho. Sabe aqueles cipós que vão se emaranhando nas árvores? É mais ou menos isso. Aqui eu vou começar fazendo o movimento para a esquerda agora, ainda no pluma. Com esta cor, esse tom de marrom um pouco mais claro. Pronto, já introduzi um novo ponto no nosso tronco. Agora eu peguei um pouco de verde, bem escuro, e vou fazer alguns pontinhos margarida, inicialmente. Como se algumas folhinhas estivessem incrustadas no meu tronco. De novo, eu quero preencher um pouco, colocando mais pontos aqui para dar maior densidade. Às vezes, pessoal, uma coisinha assim, sabe, uma pintadinha já dá uma outra graça no bordado. Estou fazendo aqui alguns verdinhos. Fui para cá. Dei umas pinceladinhas de verde. Só com o ponto margarida. Eu gosto muito quando está mais preenchido, mas eu vou fazer aqui para vocês verem que eu acho que já dá. Vamos ver se eu consigo. Olha, por exemplo, aqui nesse espaço, deixa eu fixar melhor o bastidor. Aqui nesse trecho eu vou fazer um rococó. Só que eu vou pegar esse espaço aqui, que caberia umas
talvez 20 voltas, eu vou fazer umas 30 para vocês observarem o resultado. Olha aqui uma dica, pessoal. Às vezes, no meio do trabalho, a gente tem que mudar de agulha. Eu peguei uma agulha bem grande agora, porque senão eu não conseguiria dar as, sei lá, talvez eu vá dar umas 40 voltas, ok? Estou colocando a câmera bem perto para vocês observarem. Eu dei 40 voltas aqui. Notem como aqui no início está mais gordinho que aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para que o rococó fique bem certinho, com a mesma espessura. Bem, aqui eu coloquei cerca de 50 pontos na agulha. Eu vou puxar. O difícil, pessoal, no rococó é não colocar a mão na frente. Mas eu vou tentar, pelo menos, olha, eu tô puxando, né? Normalmente, do que eu vejo, imediatamente aqui a pessoa já puxa pro lado correto. Eu gosto de fazer o seguinte, com o fio assim, do jeito que eu estou ainda, eu vou ajeitar as laçadas. Vejam como ela desce. Vocês estão vendo como ela vai? A gente põe a mão aqui às vezes, pessoal, aí sai de foco. Deixa eu tentar fazer pelo lado de cá. O que eu quero que vocês vejam que quando a gente faz este movimento aqui, ó, ele tá todo bagunçado. Eu vou acertá-lo até que ele fique com a mesma espessura. Quando vocês perceberem que ele está com a mesma espessura, vocês vão ajeitando até colocá-lo no lugar que vocês querem. Vou puxar mais um pouquinho aqui. E aí sim, eu vou ali para onde eu quero. Olha, o que acontece aqui? Mesmo eu tendo colocado 50 pontos, ele ainda ficou curto para o efeito que eu queria dar. Mas eu não vou desmanchar. Eu vou fazer um maior ainda e vou cruzar sobre esse para vocês terem uma ideia. Aqui eu coloquei o risco de cabeça para baixo para mostrar que os galhos eles têm que sair do tronco. Porque senão nós ficamos com o tronco de um lado e a copa do outro. Então, para não haver essa separação, a gente começa lá de baixo para fazer os galhinhos. Eu já fiz praticamente todos, deixei só este aqui para mostrar para vocês. Depois nós vamos acabar o tronco. Uma outra recomendação que eu considero importante em relação ao tronco, deixa eu fazer só esse último aqui. Vejam, eu estou fazendo o ponto coral. A minha laçada está para baixo e eu cruzo, faço um pequeno nozinho atravessando aqui o fio de cima para baixo quando eu quero fazer esse tronquinho aqui, galhos, né? Aqui, observem que eu já fiz todos os galhos que eu considero necessários para depois escolher o ponto que eu farei na copa dessa árvore. Aqui eu coloquei bem de perto, porque eu quero que vocês vejam que eu já fiz mais 2 rococós bem grandes. Até dei uma cruzada aqui para dar mais volume. E aí eu vou virar o bordado para mostrar o resto para vocês. Vejam aqui mais próximo como eu sobrepus os rococós.
Aqui, ainda em verde, eu fiz pequeno trecho com o ponto folhas em cadeia. Quem não souber fazer, depois me pede que eu faça um vídeo só desse ponto, que é muito legal. Vejam que aqui o tronco já está mais preenchido, praticamente todinho. Eu fiz mais alguns pontos haste. Nosso tronco está bem próximo de ser concluído. Agora eu vou fazer algumas coisinhas aqui nesse trecho. Agora eu peguei um pedaço desse fitilho que as pessoas usam para fazer cachecol, enfiei numa agulha bem grossa, venho aqui embaixo para não deixar um corte, não vou puxar até o fim, porque a gente não vai dar um nó, senão vai ficar muito grosso. Eu vou simular um ponto haste aqui. Vou simular um ponto haste. Sem me preocupar muito se franziu, se foi para um lado, é só para dar uma incrementada aqui nesse tronco. Fiz 2 pontinhos ali, vocês viram? Aqui eu também posso fazer mais uma espécie de um adereço aqui também, que depois, quando eu for fazer a copa, isso vai também me ajudar aqui. Pronto, pessoal, fiz esses 2. Vocês viram que deu um volume e um colorido diferente também, né? Porque esse fio, ele é meio... a cor dele não é linear, então ele dá um efeito super bonito. Esse fio aqui foi um do avesso que subiu, tá? Depois eu vou puxá-lo. Eu só quero fazer mais um aqui nesse cantinho, para depois mostrar a parte seguinte para vocês. Agora eu peguei um marrom mais escuro, eu vou fazer aqui, nesse trecho que tem um buraquinho, eu vou fazer um ponto ostra. Eu vou fazer ele em pé, aqui de baixo para cima, porque eu quero que ele preencha este espaço aqui. Passo por dentro, naquele rabinho, né, que fica embaixo. Dou a volta com cuidado e vou fechar de baixo para cima. Fiz um ponto ostra aqui. Quem não souber também me pede o vídeo. Vou fazer um outro ponto ostra aqui embaixo. O que eu quero fazer com isso aqui? Sabe aqueles nós que nós temos nas árvores, né? Elas têm uns nós na madeira. Eu estou meio que simulando esses nozinhos que a gente encontra na madeira. Estou usando um marrom mais forte e vou fazer também uns poucos pontinhos haste, como a gente fez no começo, aqui na parte de baixo. Vou mudar a posição do bastidor. Aqui na parte de baixo, como eu estou mais perto, né, da terra, onde será o jardim, nessa parte aqui inferior, eu estou acrescentando alguns pontos haste num marrom um pouco mais escuro. Uma dica que eu considero bastante relevante, pessoal, é o seguinte: vocês vejam como está bastante denso este bordado. Entretanto, ele não está
franzido. Este é um cuidado que vocês devem ter. À medida em que vocês vão engrossando, acrescentando pontos, vocês não podem deixar que franza. Às vezes as pessoas falam assim, mas depois eu passo o ferro e estica, fica tudo bem. Não tenham essa ilusão. O que vai acontecer é que o ferro vai esticar o tecido e, na verdade, vai entortar o fio do tecido. Então, é melhor que vocês tomem cuidado desde o momento em que vocês começam até concluir o bordado de vocês. Aqui eu fiz do lado direito mais alguns pontos. Aqui. Acrescentei uns haste português para imitar de alguma maneira as raízes da árvore e vou prosseguir para terminarmos. Aqui na base eu fiz um ponto que é uma variação do ponto margarida. Eu vou fazer bem aqui embaixo, depois eu desmancho, que é só para vocês olharem. Eu faço o movimento do ponto margarida, o menor que eu conseguir. Passo o fio por baixo, pegou o de cima. Pequenininho, passo o fio por baixo. Estou de lado, fica bem difícil de fazer, viu? Olha, fiz isso, passei por baixo e por baixo. Novamente, vou passar na ponta da agulha, por baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, é melhor. Passei aqui na ponta e por baixo novamente. Eu faço 2 vezes isso. Puxo bem aqui o fio para minha esquerda, aperto, seguro e aí é que eu puxo até o fiozinho acabar, olha. Não mais que isso. Se eu puxar mais que isso, eu desfaço o ponto e eu vou arrematar aqui na parte inferior. Vocês podem procurar no meu canal do YouTube. No final desse vídeo aqui eu vou deixar o endereço, chama Um Ponto, Um Jardim. Lá eu mostro direitinho como fazer este ponto. Aqui nessa parte inferior eu fiz esses pontos que são uma variação do margarida aqui. Vocês podem encontrar no meu canal do YouTube com o nome Um Ponto, Um Jardim. Eu vou fazer aqui no cantinho, só para vocês terem uma ideia. Vocês começam uma margaridinha bem pequenininho, menor que vocês conseguirem. Passam o fio por baixo novamente, por baixo lá em cima de novo. E outra vez aqui embaixo. E segura bem forte. Puxam até aqui. Não puxem mais que isso, senão vocês desmancham. E arrematam aqui embaixo. O ponto fica soltinho, estão vendo? E vocês fazem vários, um ao lado do outro, para dar este efeito aqui. No final desse vídeo, eu vou colocar o meu canal do YouTube para vocês procurarem.